Oi, gente querida! Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. E essa igreja tem essa visão missionária linda. Missões começa dentro da nossa casa, na nossa vizinhança e vai até os confins do mundo. Como é bom nós estarmos conversando hoje, terminando este mês, Outubro Rosa, fechando aqui com uma apresentação que vocês vão amar. Hoje nós não temos o nosso convidado aqui, mas você vai assistir um vídeo dessa pessoa queridíssima. E eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história dela. O nome dela, Priscila Salles, uma querida que trabalhou conosco na capelania por vários anos. E sabe o que ela tocava? Harpa, um instrumento tão especial que pouquíssimos tocam. E ela tocava com o coração. Era impressionante ver o semblante da Priscila, enquanto ela tocava com toda a maestria, delicadeza, e o semblante dela refletia a paz do Senhor. A Priscila, depois de alguns anos tocando conosco nos corredores dos hospitais, nas enfermarias, levando consolo para muitas pessoas, ela ficou muito feliz porque ela estava grávida, teve um bebê, só que pouco tempo depois ela descobriu que estava com um câncer de mama. E foi muito sofrido, porque ela teve que correr para o hospital, passar por uma cirurgia com urgência, e então foi tirado o seu câncer e ela começou um tratamento quimioterápico. O que me impressionava em ver a Priscila todas as vezes conosco nos hospitais era vê-la careca, usando um turbante, mas com o mesmo semblante tranquilo, tocando a sua harpa, mesmo na quimioterapia do hospital onde ela era tratada, no Hospital Pérola Byton. Quanta lembrança boa nós temos dessa querida, dessa preciosa. E hoje, por isso mesmo, pela lembrança tão forte que ela e tantas outras pessoas queridas que enfrentaram momentos tão difíceis, que nós pudemos atendê-las nos hospitais. Hoje, por causa disso, eu quero conversar com você sobre esperança em meio ao câncer. Eu quero conversar com você que talvez esteja com câncer, com os familiares dessa pessoa que está vivendo esse drama tão difícil e também com todos nós, porque todos nós podemos vir a passar por situação semelhante ou mesmo enfrentar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, uma situação tão difícil como esta. Quero ler para você um versículo bíblico, mas antes disso, quero lembrar você que você pode estar junto com a gente através do nosso chat. Então, escreva para a gente, mostre que você está acompanhando, faça perguntas, que nós teremos o maior prazer em conversar com você, respondendo as questões que você levantou também. Quero ler para você um versículo, e está na Bíblia, na versão A Mensagem, Salmo 18. Diz assim: Eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces. O Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés. Ele me pôs num campo aberto. Ali eu estava seguro, surpreso por ser amado. O Eterno refez toda a minha vida, depois que depositei diante dele todos os meus cacos. Quando resolvi acertar as coisas, ele me permitiu um novo começo. Agora estou atento aos caminhos do Eterno. Todos os dias examino o seu modo de agir e tento aprender o máximo que posso. Sinto-me refeito e não descuido dos meus passos. O Eterno reescreveu o roteiro da minha vida quando abri o livro do meu coração diante dele. Salmo 18, na Bíblia, versão A Mensagem. Não é lindo demais? A Bíblia fala o nosso coração
em todos os momentos. Nós podemos estar tristes, podemos estar confusos, podemos estar ansiosos, amedrontados ou alegres e felizes. A palavra de Deus continua falando ao nosso coração, porque a palavra de Deus é a boca de Deus e Ele tem todo o prazer em se relacionar conosco, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que participa das nossas vidas. Eu quero pedir agora que seja colocado então o vídeo com o testemunho da Priscila Salles. Essa foi um testemunho que ela deu num evento que nós fizemos alguns anos atrás no Mackenzie, comemorando o Outubro Rosa. E vocês vão ouvir e sentir o drama que ela passou. Paz do Senhor Jesus, né, para todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui para compartilhar hoje não só a música, mas também um pouquinho, né, da nossa trajetória. Quero agradecer a Deus pela vida da Eleni, pastor Gavin, enfim, toda a equipe de capelania, que Deus tem usado de forma maravilhosa para abençoar muitas vidas. E cumprimentar também, agradecer a Deus pela vida da doutora Ana, né? Eu não lembro dela, porque são tantas equipes no Pérola, mas sei que ela também é muito especial naquele lugar. E eu quero agradecer muito a Deus, aproveitar por aquela instituição que tem sido tão usada por Deus para abençoar a vida de tantas pessoas, tantas mulheres, como a minha foi. Agradecer a Deus pela vida de todos que aqui estão, minha cunhada, a mãe dela, a irmã Lúcia, desculpa, é o nervoso mesmo. Parabenizar os demais que já antecederam, enfim. Era final de 2014, nós estávamos vivendo um momento de muita alegria, eu e meu esposo, que está por aí com o Ian, e eu estava no 6º mês, entre o 4º e o 6º mês. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi, ele estava com 4 meses. Eu percebi um carocinho na mama, mas eu estava amamentando. Falei, deve ser tão famoso empedramento de seio, né? E esperei um pouquinho mais. Mas, infelizmente, né, não era só um empedramento de seio. E na semana do Natal, foi o primeiro exame feito e veio a suspeita. A médica me disse, corre, vai hoje no mastologista. Eu falei, meu Deus, e foi aquela correria. Para resumir, Natal e Ano Novo, os médicos todos saindo de férias, e, enfim, ele já logo me encaminhou para a biópsia, né? Graças a Deus eu consegui a consulta aquele dia, ele já foi, mas eu, com encaminhamento de biópsia, onde vou fazer essa biópsia? Eu lembro que eu procurei, estou falando também das dificuldades, né? Eu queria fazer, mas não achava um lugar para fazer, porque não é tão simples assim. E consegui, com muito custo, marcar para 12 de janeiro, lá no IBCC. E foi o único lugar que eu achei que fizesse, né? Eu estava ainda podendo pagar pelos exames. Eu havia, assim que tive o bebê, tinha desfeito o convênio médico para contenção de custos, porque a gente estava mudando de casa. Então, uma série de fatores, né, aconteceram. E, bom, mas para resumir, foi o Natal e o Ano Novo mais desafiador da nossa vida. Todo mundo se alegrando, meu irmão se casando no início de janeiro, e eu nessa luta toda atrás de fazer uma biópsia para ver o que era.
E interessante que eu conhecia o Pérola, mas até então é tão assustadora a coisa, né? Que você não lembra. Eu não lembrava que poderia ir tentar no Pérola Baita uma consulta. E, enfim, para nossa triste surpresa, era realmente câncer. A notícia veio na semana do casamento do meu irmão. E nós fomos para lá, e para não entristecer aquele momento, vivemos aquele momento bom, e depois contamos para a família. Foi muito difícil. Esses primeiros momentos são muito... É uma mistura, né? Você se questiona, por que eu? Por que agora? Numa fase tão boa da vida, o sonho de ser mãe, um sonho de amamentar, né? E, num primeiro momento, eu confesso que eu comecei a me afogar naquela tristeza desse susto tão grande. Mas, como já foi dito aqui, eu também sou cristã. Também, desde pequenina, sigo ao Senhor, tenho procurado servir. E a gente correu para Deus. Eu e meu esposo, a gente já não podia pagar mais por mais nada, assim, porque só uma biópsia foram R$400, imagina, né? E nós começamos a apresentar para Deus as nossas angústias. Senhor, a situação é essa, a gente tem um diagnóstico, mas e agora? Fui para o meu posto de saúde com o diagnóstico em mãos, eles fizeram todos os exames pré-operatórios que fosse necessário. Em 2 dias, fiz mamografia, fiz tudo em 2 dias. Mas a moça passou uma semana, ela falou, Priscila, empacou o encaminhamento. A gente ia te encaminhar para o doutor Arnaldo, mas a gente está dependendo de... Ela não conseguia explicar o que era. Ela tentou tudo e não conseguia o encaminhamento para lá. Ela falou, se você quiser, corre você. Vai para Barretos, vai para qualquer lugar. Eu saí de lá, vocês imaginam a situação, né? Até em casa, eu chorava para Deus. E chegava em casa, era 2 chorando para Deus. Eu e meu esposo. E o nosso filho, um presente de Deus, né? Para aquele momento, sorrindo, dando gargalhadas. Estava nessa fase, né? E a gente clamou, Senhor, nós precisamos de uma porta aberta para a gente fazer esse tratamento, fazer o que for preciso, a cirurgia. Eu não tive medo, graças a Deus, assim, não foi o meu problema, não tive esse medo da cirurgia, eu queria muito, mas eu sabia que isso já era a resposta de orações também, de pessoas que iam sabendo e já estavam orando por nós, né? E o Senhor foi nos dando essa graça de correr atrás. E graças a Deus que nós servimos um Deus que não só nos ama, não só deu o seu Filho para morrer, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna, mas Ele também cuida de nós. E Ele já havia cuidado de tudo. E eu não imaginava o que Ele estava fazendo. E eu havia ligado para alguns irmãos, amigos, né? A importância de uma comunidade de fé foi muito importante na minha vida também, na nossa vida. E depois de clamarmos ao Senhor, eu lembro assim que nesse dia que eu cheguei no meu posto, a gente orou, entregamos nossas ansiedades ao Senhor. E no outro dia, bem cedinho, a Neide me ligou, lá do Pérola, falando, Priscila, corre que eu acho que vai dar certo uma consulta. Eu corri. Quando eu estava indo para o Pérola, dentro do metrô, o meu esposo me ligou, Pri, corre lá no Pérola, porque o AC Camargo também está disponibilizando uma consulta pelo SUS e você tem que estar lá. Foi aquela correria. Para resumir, passou mais 10 dias, o IBCC, onde eu havia feito também a biópsia, me ligou, me disponibilizando uma consulta
o Senhor Deus abriu 3 portas e a gente pôde ver o cuidado dele muito de perto. E a gente pôde experimentar o Deus, como foi lido aqui no início, que é um socorro bem presente na angústia. Ele é realmente um refúgio e uma fortaleza, pelo que a gente não deve temer, mas confiar e descansar no cuidado desse Deus. E aí começou todo o processo, foi uma cirurgia radical, né? Foi a mastectomia no começo, e logo depois a quimioterapia. Foram dias difíceis, não foram fáceis. Em alguns momentos eu me abatia, nós nos abatíamos, né? E eu lembro que um desses momentos foram muitas manifestações do cuidado de Deus como essa, mas um momento assim que foi muito forte, de Deus assim me fazendo olhar para a bondade dele, me fazendo olhar não para a dificuldade, para a circunstância ruim, para o gosto amargo na boca, para o cabelo que havia ido embora, não, Deus estava sempre me convidando através da leitura da palavra, através das pessoas que nos visitavam. Deus estava sempre nos convidando a olhar para a bondade dele, porque, como diz o Salmo 23, o último versículo, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E a gente tem experimentado isso. É que a gente às vezes fecha os olhos para a bondade de Deus e só fica olhando as circunstâncias difíceis, né? E Deus nos convidava sempre. E um dos dias que eu já estava abatida, estava preparando aveia para receber a medicação, fazendo compressas de camomila em casa, e quase saindo, me veio aqueles sintomas todos, né, dos outros ciclos de quimioterapia. Eu falei, Deus, me ajuda, eu não quero me entristecer, não quero me abater, não quero desanimar. Ajuda a ir até o fim. O Senhor tem dado toda a condição, tem cuidado da gente. Nos ajuda, me ajude a permanecer firme. E pensando assim com Deus, em oração, naquele exato momento, o Ian estava já com mais de 1 aninho, mas não havia andado ainda, estava com 1 ano e 2 meses. E naquele exato momento que eu estava pensando isso, ele começou a andar e vir na minha direção, do quarto para a sala, e aquilo me tomou de uma alegria tão grande, e eu pude mais uma vez experimentar a bondade de Deus, mesmo no meio de uma situação tão difícil. E Ele dizendo, Priscila, olhe para o que eu tenho feito de bom na sua vida. Porque foram muitas coisas, são muitas coisas que Deus faz. Ele usa meios, usa pessoas, situações, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele controla todas as coisas e Ele sabe como tocar os nossos corações. Só Ele tem uma forma muito especial de tocar, usando pessoas. Foram inúmeras pessoas que Deus usou para cuidar de nós. Aqui estão muitas delas, né? E eu quero só agradecer e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu prossigo agora na hormonioterapia, né? Tomando tamoxifeno por mais 4 anos e fazendo acompanhamento de 3 em 3 meses. Às vezes um pouquinho mais, mas... E a importância da prevenção, né? A importância... Eu fui pega de surpresa, porque foi num momento assim, realmente inimaginável, mas é muito importante a prevenção. No meu caso, a genética é muito forte, temos casos na família, né? Tia, primo, que já passou por esse processo. E eu quero me cuidar, fazer a minha parte, mas eu jamais posso esquecer o que Deus tem feito por mim. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito
e eu quero compartilhar com vocês. Acho que o Israel tá perdido por aí com o Ian, né? Mas Deus deu algumas canções para ele nesse período, e a gente tem cantado algumas por onde a gente tem passado, tido a oportunidade de compartilhar. Eu vou estar cantando essa também. Eu me emociono muito em ouvir, em assistir o testemunho da Priscila, porque foi tão forte. A vida dela construiu marcas, deixou tantas coisas boas na vida de tantos pacientes e na vida de todas as nossas equipes de capelania também, em vários hospitais. Nós tivemos o privilégio de conviver com a Priscila esse tempo tão difícil. E talvez você também esteja enfrentando o câncer. Talvez um irmão, uma amiga, uma pessoa da sua redondeza, da sua igreja. Talvez você esteja procurando ajudar a família e você não saiba o que fazer, o que falar. E, às vezes, conversando com alguns pacientes queridos, eles falam: nossa, a pessoa da igreja veio em minha direção, mas ela me olhou com ar de piedade, e aquilo me constrangeu tanto. A gente não precisa de piedade, a gente precisa de esperança, a gente precisa de gente engajada na luta junto com a gente. Então agora eu quero apresentar para vocês alguns slides, quero falar um pouquinho sobre esse tema, esperança em meio ao câncer. E logo de cara vocês veem um lindo arranjo de flores que o meu maridão, Gavin, me deu num dos meus aniversários, que eu amei ver tantas rosas e vermelhas ainda que falam sobre amor, falam sobre esperança também. Você pode estar enfrentando câncer agora e você pode reagir de 3 maneiras. Primeiro, agir como um avestruz e tentar esconder a sua cabeça num buraco, vivendo como se o seu corpo físico fosse eterno. Segundo, deixar de fazer o tratamento, deprimir-se, amargurar-se, trancar-se, esperando a morte chegar. Terceiro, ou enfrentar a enfermidade e não desperdiçá-la. Eu pude enfrentar a enfermidade também, o câncer, e pude escrever durante o meu tratamento este livro, Não Desperdice o Seu Câncer. É um trecho deste livro, mas o título do livro é O Meu Deus é Maior do que o Câncer, editora Cultura Cristã. Eu quero indicar para vocês também outros 2 livros. Antes de Partir, Encarando a Morte com Confiança Corajosa em Deus, editora Fiel, um livro preciosíssimo. E mais, Esperança para Viver e para Partir. Neste livro, escrito por mim, junto com o Dr. Rudi Uchoa, foi membro dessa igreja por muitos anos e que eu pude acompanhar até o final também. E conta com a participação de vários capelães queridos, vários médicos que caminharam conosco nesse tempo tão difícil. Esperança em meio ao câncer. Mas foi aquele diagnóstico que me deixou consciente que cada ser humano, cedo ou tarde, terá esse encontro com a sombra da morte. Nós vivemos como se fôssemos viver eternamente aqui e por isso nós vivemos enrolando a vida, adiando as coisas, deixando para mais tarde falar para aqueles a quem nós amamos sobre esse nosso sentimento, esse carinho que temos por eles, achando, não, qualquer dia eu falo, qualquer hora eu faço isso ou aquilo, só que nós não somos eternos aqui. Atingido pelo câncer, você perdeu a saúde, perdeu a segurança, perdeu o seu papel na família,
Pode ser que você estivesse ali cuidando dos seus queridos, como a Priscila estava cuidando do seu bebê. Uma fase tão importante da vida, mas naquele momento ela passou a depender de outras pessoas que a ajudassem a cuidar do seu pequeno. Perda do controle sobre a situação, do suporte, perda dos relacionamentos, você fica muito mais afastada de todo mundo, porque nessa hora você está com uma imunidade diminuída e você não pode se expor, principalmente nessa época do coronavírus, e perda da vida em muitos casos. Nós passamos por alguns estágios do luto pelas perdas. As pessoas às vezes pensam nesses estágios como alguma coisa linear, mas nós temos que falar que você pode passar ou não, pode pular um estágio, pode ir e voltar para o outro estágio. Então, é só uma visão geral sobre o que as pessoas normalmente vivem quando estão enfrentando um problema sério, uma perda grande. Primeiro estágio de negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Então eu vou para outro laboratório, vou procurar outro médico, vou fazer outros exames, porque não pode. Comigo, não. Afinal, nunca houve um caso de câncer na minha família. Como pode estar acontecendo agora comigo? O estágio da ira é o próximo. Porque eu não parei de fumar, porque eu não fiz o meu check-up regularmente, porque Deus está fazendo isso comigo. E vem uma explosão de raiva, muitos conflitos teológicos nessa hora. Depois, a pessoa pode passar por um estágio de barganha. Tá bom, eu estou doente, eu sou mortal como o resto da humanidade, mas não agora. Tem tanta coisa para eu fazer na vida, por que justo agora eu tenho que enfrentar uma situação como essa? Vou esperar, que tal Deus, se o Senhor esperar os meus filhos crescerem, se casarem, terminarem a faculdade, eu quero ver os meus netos, eu não quero nada disso agora. O próximo estágio pode ser o estágio de depressão. E a pessoa diz assim, eu queria alguém que ficasse comigo em silêncio e só me deixasse chorar até quando eu precisasse e que não me dissesse que tudo acabaria bem. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Não fica assim, vai passar, tudo vai acabar bem, mas isso pode não ser verdade. E a pessoa precisa extravasar a sua dor, a sua angústia, a sua decepção, a sua frustração nessa hora. Ela precisa chorar e ficar ao lado de alguém que chora não é fácil, mas como é bom poder entregar um lenço para que ela possa chorar e saber que nós estamos juntos com ela. Estágio de aceitação. Eu não desisti de lutar, mas aceito a situação e enfrento a luta com suas alegrias e tristezas. Não é uma resignação, mas ok, já que eu estou com o problema, já que eu não tenho por onde fugir, por onde escapar, eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou fazer de tudo para vencer essa doença. E é tão importante estar nesse estágio. Esperança em meio ao câncer. Um homem, no livro Decretos de Deus, disse: pragas e mortes estão a me cercar, mas não posso morrer até Ele ordenar. Nem uma flecha pode me atingir, até o Deus de amor convir. Deus tem o tempo certo para a vida de cada pessoa. Ninguém morre na véspera. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu achei lindo esse trecho de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: é o papel de um homem corajoso, especialmente de um homem crente, não recear a morte, nem ansiar por ela, não temê-la, nem cortejá-la. Ao manter a sua alma na paciência, ele não deveria perder a esperança na vida quando fortemente pressionado. E ele deveria estar sempre mais ávido para correr a corrida bem do que para atingir o seu fim. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. É um coração admirável, tanto para sonhos, para santos vivos, quanto para moribundos. Charles Spurgeon. Assuma o controle do seu câncer. Se você enfrentar essa doença não como uma vítima, mas alguém que pode usar essa ferramenta que muitas vezes corta a sua mão, mas que pode, se segurada pelo cabo, ser de grande utilidade, você vai crescer em meio a todo esse processo doloroso na sua vida. Atitude é tudo. Eu estou viva. O desafio é fazer a escolha certa, sem deixar para trás, sem adiar as coisas da sua vida. A esperança aumenta a imunidade orgânica. Existem muitas pesquisas no mundo inteiro que comprovam isso. Portanto, tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. A esperança vem daquele que é o autor da vida, o sustentador da nossa vida, o autor da nossa história. Nele nós temos esperança em qualquer tempo. Você está com medo? Os discípulos, em meio à tempestade no mar, também ficaram apavorados. Eles tinham visto o poder de Jesus para fazer milagres, mas mesmo assim, a fé daqueles homens acostumados à voragem do mar balançou. Naquele momento em que eles pensaram que fossem morrer, eles ficaram em pânico. Eles se sentiram amedrontados, e sentir-se amedrontado em meio a uma tempestade repentina é normal, é humano, faz parte da nossa vida, é compreensível. Fatos da medicina e da fé podem acalmar os nossos medos. Primeira coisa, toda forma de câncer tem sobreviventes. Segunda, câncer é uma doença crônica e controlável. Terceiro, Deus continua a fazer milagres. Quarto, o medo é compreensível, mas não ajuda em nada. Eu achei interessante essa citação da Universidade da Califórnia, dizendo a mais importante característica que coincidia com o rápido progresso da doença era a incapacidade de se livrar da ansiedade ou da depressão. Quando a pessoa está continuamente ansiosa, deprimida, amedrontada, a imunidade orgânica cai e a doença pode avançar. Peça a Deus para dominar você com a sua paz, assim como Ele acalmou a tempestade. Ele pode continuar acalmando a tempestade do nosso coração. Aproveite as oportunidades e faça as escolhas certas. Você está passando por um momento difícil que deixa você mais na horizontal, mais deitado. E nessa posição a gente olha mais para cima, para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, revise as suas prioridades de vida. Talvez você tenha se enroscado um pouco na vida, tenha deixado algumas coisas que não são as mais importantes assumirem o primeiro lugar, tomarem todo o seu tempo. Então, aproveite para colocar a casa em ordem. Tome novas decisões, estabeleça etapas, alvos para alcançar nesse processo. Cultive uma intimidade muito maior com o Senhor. Como no livro de Jó, ele pôde dizer, depois de toda aquela tempestade horrível que ele enfrentou, e todo o discurso que ele fez diante dos amigos, conversando com Deus, fazendo perguntas diante do Senhor, mas no fim da história ele pôde falar:
Senhor, eu sei que tudo podes e que nada pode escapar ao seu controle. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Cultive um relacionamento com o Senhor através da palavra, da oração, que dê sentido à sua vida, razão para a sua existência. E escolha o hospital certo, o tratamento no lugar certo, que vai ajudar muito você. Dr. Harold Koenig, um pesquisador, cientista, psiquiatra, geriatra, escreve assim em um dos seus livros: um sistema imunológico forte pode repelir bactérias, infecções virais e por fungos, bem como diminuir a probabilidade de desenvolvimento de um câncer e reduzir a propagação de metástases se o câncer se desenvolver. Há muitos mecanismos pelos quais a religião pode estender a duração da vida e aumentar a qualidade e o propósito da vida. Por que você quer viver? Defina isso na sua mente, no seu coração. Quais são as suas metas? Por que eu quero ser curado? O que há na minha vida que me faz valer a pena viver, lutar? Estabeleça esses pontos e corra nessa direção. O que me faz focar no futuro e não na ansiedade, na preocupação e no desconforto do tratamento. Eu vou enfrentar também o medo da morte. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, não fala nisso. Não adianta não falar. A pessoa que está enfrentando câncer ou qualquer outra doença grave está pensando na morte. E como é importante nós conversarmos sobre este ponto. E por isso eu indiquei este livro antes de partir, porque vários homens de Deus escrevem sobre como eles enfrentariam a morte. Alguns que ainda estão falando sobre isso, pensando sobre isso, mas outros que estão à beira da morte. E como eles trabalham teologicamente de uma maneira profunda e com aplicações extremamente práticas em todo esse livro. Vale a pena ler. Todos os dias estamos nos tornando alguém. A questão é quem? A pessoa que é o nosso alvo é a pessoa mais importante na nossa vida, que é a referência para a nossa existência. Nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a essa pessoa, porque nós o seguimos de perto. Se for o mundo e os seus prazeres, você vai ser alguém fútil, passageiro, sem valores eternos. Se for Cristo e a sua pessoa, você vai crescer, vai se tornar muito mais resiliente em meio a esse momento tão difícil. Quem você se tornará será o resultado cumulativo das escolhas diárias que você faz. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Seguir a Cristo não é mágica. Isto requer ações repetidas da nossa parte, as quais se desenvolvem em hábitos e disciplinas. Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Fazer a escolha de andar com Cristo, de conhecer melhor a palavra de Deus, é fazer um compromisso de estar investigando, estudando as Escrituras e falando com o Senhor através da oração todos os dias e crescendo nessa intimidade com o Salvador. Isso muda a vida da gente. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12.
Aqueles que morrem diariamente morrem facilmente. É o trecho do compartilhar de Charles Spurgeon nesse livro Antes de Partir. Eu achei muito lindo esse trecho onde onde Spurgeon comenta sobre a pessoa de Jó, porque Jó fala assim: eu sei que tu me levarás à morte. Não é a doença, não é um acidente, não é uma bala perdida, mas o Senhor é o dono da vida e da morte. Nada acontece antes que Ele determine. E por isso é tão importante andar de braços dados com o Senhor. Vejam esse trecho, que lindo. Em meio à malária e à peste, estamos seguros com Deus. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91. Sobre a sombra das asas de Jeová, não precisamos ter medo do terror à noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. Somos imortais até que o nosso trabalho esteja feito. Deus não tem adversários para atravessar o domínio da providência. Alegremo-nos, porque na vida e na morte estamos nas mãos do Senhor. Somos imortais até que o nosso trabalho esteja feito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é a esperança da minha vida. Em meio a qualquer situação, eu posso me apegar a Ele, eu posso apoiar os meus pés sobre Jesus, que é a rocha firme, que deu a sua vida para que eu tivesse perdão dos meus pecados, paz com Deus, alegria, qualidade de vida e a certeza da vida eterna com Ele no céu. Um novo corpo perfeito, não mais lágrimas, dor, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Por isso, a nossa esperança, quando está em Cristo, não morre jamais. Torno a trazer à memória. Portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperar no Senhor é ter esperança contínua, esperança sem fim. Nós estamos nele. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Tenho aí a indicação de vários livros que você pode estar consultando, porque vão ajudá-lo a lidar com esse assunto que talvez você esteja vivendo direta ou indiretamente. Mas um conselho muito importante: se você está com alguém querido em casa, na sua família, que está enfrentando câncer ou alguma outra doença muito grave, não o deixe sozinho. Não deixe de conversar com essa pessoa. Não deixe de dar ouvidos a ela. Não deixe de falar: olha, você pode chorar comigo. Você pode falar o que você está sofrendo, porque eu estou junto com você. Eu quero estar acompanhando você nos exames, nas sessões de quimioterapia, nas cirurgias, no que for. Eu quero estar caminhando ao seu lado. Como é importante a pessoa que está sofrendo saber que ela não está sozinha. Eu quero ver agora
quais são os nossos queridos que estão escrevendo aqui nas nossas mensagens. Eu quero abrir aqui para ver o nosso chat agora. Estou vendo aqui a Wanda Almeida Santos, que está sempre conosco, dizendo: Deus o salvou. Nesse período ele voltou para Deus, é verdade. A fase mais difícil foi a negação, tanto dele quanto nossa. Eu fiquei com ele até o último momento. E a Wanda está falando sobre o irmão que faleceu de epossarcoma. Entre o diagnóstico e a morte foram somente 4 meses. Que difícil. Leonardo Palucci fala: infelizmente estamos sujeitos a tantas coisas, mas voltaremos para Deus, a ressurreição, todos nós. Anice Tostes Oliveira fala: emocionante. Pastor Nadir Carvalho, realmente emocionante o testemunho da Priscila. Sociedade Brasileira de Proteção Humana, também fala: testemunho preciosíssimo, graças a Deus. A Vânia Julião fala: Pai Santo, obrigada por tudo que fizeste à irmã Priscila. Seu testemunho está glorificando o seu nome. Amém. Quantas participações preciosas de pessoas queridas. Maria do Rosário fala aqui sobre a paz do Senhor. Eu vou continuar e passar agora a Priscila tocando harpa e cantando. Eu quero que você sinta o que a Priscila sentiu, no sentido de paz, segurança, esperança. Eu pude estar com ela tanto na última sessão de químio e conversando e respondendo muitas questões que ela levantou. Como conversar com o marido, como tratar com o seu filhinho ainda pequeno, como lidar com seus pais, com seus queridos. E nós conversamos por horas enquanto aguardávamos a entrada dela na quimioterapia. Depois, meu filho Denis, que é capelão também, e eu estivemos na casa da Priscila 2 ou 3 dias antes dela partir. E foi tão tremendo ver a paz que o Senhor estava dando àquela preciosíssima irmã, que, pensando na continuidade do ministério de capelania tocando harpa, ela também ensinou o seu marido a tocar harpa. Então, eu quero que vocês sintam a paz que ela irradia nessa música que ela vai estar tocando agora. Quando tudo ao redor escurecer e a luz não ver brilha, acima de tudo, meu Deus está. Sua palavra pode tudo mudar. Confiarei. Quando o outono chegar e a folha cair e o inverno ter que enfrentar, meu Deus me diz: primavera virá e as flores aparecerão. Te deixarei, és o meu refúgio onde me esconderei. Fiel é tua palavra que
ti meu socorro virá, sua paz encherá o meu ser. Os seus planos são maiores que os meus, eu sei. Confiarei. Temores e medos a ti levarei, em oração vou entregar todos meus dias pertencem a ti, em seu cuidado quero descansar. Creio na promessa que diz: não te deixarei, és o meu refúgio onde me esconderei. Fiel é a palavra que diz: contigo estarei, és a minha rocha onde firmo os pés. Clamo a ti, meu socorro. Creio na promessa que diz: não te deixarei, és o meu refúgio onde me esconderei. Fiel é tua palavra que diz: contigo estarei, és a minha rocha onde firmo os pés. Clamo a ti, meu socorro virá, tua paz encherá o meu ser. Os seus planos são maiores que os meus, eu sei. Você não fica emocionado em ver alguém que está vivendo câncer e ainda continua a falar: confiarei no Senhor, confiarei. Esse Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa paz em todos os momentos da nossa vida, e por isso nós temos que aprender a descansar nele. Deixa eu ler para você um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo escreveu tudo isso não num momento tranquilo, de paz, de segurança. Ele estava numa prisão a poucos passos da morte, mas ele aproveitou todas as situações para glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio às turbulências da vida. Eu espero que
tudo isso possa falar ao seu coração, dar a você melhores recursos, maiores recursos para lidar com a situação que você está enfrentando na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, mas que a sua vida possa ser uma bênção para levar muitos outros a refletirem sobre o privilégio que é conhecer a Jesus como seu Salvador e ter vida e vida para sempre, vida eterna. Você pode ajudar a capelania, o Ministério de Capelania Hospitalar de várias maneiras. Você pode falar assim: bom, eu nunca vou caber dentro de um hospital, isso não é para mim, não é a minha cara. Mas você pode nos ajudar até através da sua profissão. Pode nos ajudar editando livros, porque nós abrimos agora uma editora da Associação de Capelania na Saúde com a finalidade de reverter para o lucro, para o sustento dos capelães dentro dos hospitais. Você pode lidar com arte. Entre em contato conosco, nós precisamos de pessoas que possam fazer capas de livros, folders e várias coisas para nós também. A sua vida tem que ser útil nas mãos do Senhor, porque isso vai trazer alegria para o seu coração e bênção para a vida de muita gente. Deus abençoe você e logo nós estaremos juntos novamente na próxima semana, neste mesmo horário. Tchau, até mais.